Bom, então sejam bem-vindos, meus irmãos, aqui na nossa aula. Essa aqui será a nossa terceira aula, tá? Desse módulo aqui de Atos com o nosso querido pastor Bruce, tá ok? Vamos orar nesse momento. Depois eu vou só dar um avisozinho rapidinho e aí a gente passa para a aula com o Bruce, tá? Vamos orar, tá? Obrigado, nosso Deus, mais uma vez, porque o Senhor é misericordioso conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo de pandemia, tem nos livrado, Senhor. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos colocar a vida de cada um aqui nessa aula hoje com o pastor Bruce. Que esse livro, Senhor, o livro de Atos, seja uma motivação para cada um de nós aqui, em nossas vidas e nossa igreja. Abençoa o pastor Bruce, Senhor, que vai ministrar essa aula. Oramos e colocamos esse tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero só lembrar, como eu falei, essa aqui é a nossa terceira aula com o Bruce, tá? Desse módulo aqui de Atos, tá? Eu quero só falar a respeito da tarefa, tá? Vocês viram aí que eu mudei o sistema da tarefa, tá? Eu fiz ela online no site para você entrar lá e responder e enviar para o Bruce, tá? Já temos recebido aqui várias tarefas, tá? Já tem a tarefa 1 e a tarefa 2. Eu só peguei lá, adaptei lá da apostila e fiz naquele formato. Então, quando você envia, vai direto para o e-mail do Bruce para ele corrigir lá, tá? Então, você pode fazer isso. Não esqueça, meus irmãos, que você tem que responder todas as perguntas, todos os campos, e no final, clicar naquele botão de enviar o professor e ficar aguardando aparecer aquela mensagem verde, tá? Sua tarefa, não sei como eu coloquei lá, foi enviada com sucesso, tá? Se aparecer essa mensagem, então é porque a sua tarefa foi enviada para o Bruce, tá? Você tem que esperar, porque se não tiver internet ou conexão, tá? Outra dúvida que me perguntaram, se você tem que fazer tudo de uma vez, tá? A primeira tarefa, ela é bem extensa, então você pode fazer num papel separado e depois ir para lá só responder e enviar. Alguns fazem assim, tá? Se você já tem uma certa habilidade, pode ir fazendo direto. Mas quando você fecha a tela, ela apaga, tá ok? Então já tem a tarefa 1 e a tarefa 2 do Bruce, tá? Se por alguma razão você não tem os links para acessar essas tarefas, é só me pedir que eu envio para você, tá? Sem problemas aí, tá ok? Então, qualquer dúvida, é só me mandar aqui no WhatsApp, tá? Então, Bruce, pode ficar à vontade aí com os alunos. Deus abençoe aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. Então, boa noite para todos. É prazer de estar com vocês hoje à noite, de novo. E hoje à noite eu não preciso sair, então eu posso ficar para responder perguntas. Eu acho que eu não vou dar tarefa para você hoje à noite, deixar vocês livres para ficar em dia e talvez voltar depois de hoje. Você talvez possa voltar e dar uma olhada em alguma coisa. Eu queria ler uma pergunta e por favor, foi muito legal. No fim da tarefa de alguém, eles mandaram uma pergunta, uma dúvida. E eu vou ler e comentar sobre isso, acho, porque foi uma pergunta muito importante. A pessoa fala, eu fiquei com dúvidas sobre uns textos. Eu considero que só recebemos o Evangelho quando cremos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Os textos de Atos da tarefa só houve conversão em capítulo 2, versículo 41, mas tem mais conversão, mas não nos textos da tarefa. E se eu estiver errado em alguma coisa, peço ao pastor Bruce que me ajude a entender melhor.
Em Atos 3, 12 a 26, e Atos 5, 29 e 32, ele listou todas as coisas. Houve pregação, mas eu entendo que não houve conversão. Em Atos 13, 16 a 41, o testemunho de Paulo, mas não houve conversão no meu entendimento. Se eu estiver errado, me ajuda a entender melhor. Eu queria comentar sobre isso, eu não sei se eu entendi exatamente, porque às vezes eles não falam no livro de Atos os resultados do pregação. De fato, eu vejo que quando houve uma conversão durante a pregação mesmo, foi no caso de Cornélio. Você pode ver quando Paulo estava ainda falando, o Pedro, aliás, o Espírito Santo veio sobre as pessoas, eles começaram a falar em outras línguas, e como os judeus fizeram no começo. E esse é o único que eu sei, no fim do Atos, capítulo 17, houve também algumas pessoas que seguiram Paulo, mas eu creio que eles não se converteram como diretamente o resultado da pregação, mas foi uma outra coisa. Mas deixa-me comentar sobre isso. Eu creio que nós apressamos, eu acho que é culpa dos americanos que querem fazer coisas rapidinho. O evangelho foi cortado e resumido. E por isso eu acho que essa razão que esse exercício é tão importante, porque eu queria que você entendesse o que foi pregado quando a gente prega o evangelho. Eu quero que você entenda que conforme o grupo, o entendimento, o conhecimento do grupo, a pregação foi feita de maneira diferente. Mas eu achei interessante, se você olha em Atos capítulo 10, se não me engano, com Cornélio, é interessante, ele não fez apelo, ele não falou sobre o que eles devem fazer, mas eles creram no seu coração e o Espírito Santo veio sobre eles. Se você me conhece, você sabe que eu não estou muito fã da expressão aceitar Jesus. Eu estava evangelizando com dois amigos meus que vieram de uma outra denominação, e a gente encontrou com uma mulher que estava participando de um desses neopentecostais grupos, e o marido dela, ele era alcoólatra, e ela era uma moça bem joia, e eu perguntei para ela se ela estava com uma religião, e ela falou que ela frequentava cada noite essa igreja. E eu perguntei para ela, agora você está participando dessa igreja, você acha que você vai para o céu se você morrer? E ela falou, eu acho que não. Eu falei, o que falta na sua vida? Eu preciso aceitar Jesus. E meus amigos falaram, é isso mesmo, você tem que aceitar Jesus. Eu falei, o que significa aceitar Jesus? E ela falou, que eu começo a ir para todas as reuniões e pago meu dízimo. Eu fiquei, tá vendo? Então, a coisa é que a Bíblia manda duas coisas para a gente fazer numa resposta, é de se arrepender e crer. E você vai ver isso quando você começa a examinar, quando a gente examina essas coisas. Eu quero ser fiel, o mensageiro do Evangelho. É super importante ser fiel e é importante ver, através do livro de Atos, como o Evangelho foi pregado. Eu queria que você veja muito do crescimento e conversão no livro de Atos foi o resultado de Deus trabalhar na vida das pessoas. Então, nessas primeiras duas tarefas, o que você deve ter percebido é a mensagem que foi pregado, conforme a audiência, e como a igreja cresceu. Não era só através da pregação, mas através da vida, da unidade das pessoas, o sacrifício, as pessoas foram convertidas. Então, isso que é coisa muito importante para eles. Alguém mais tem uma pergunta? Eu achei interessante essa pergunta. Então, eu queria ler isso para vocês. Alguém mais tem uma pergunta? Oi, boa noite. Marcianila, acrescentando aí, né? Realmente é bem interessante essa pergunta que foi feita, né? Mas, assim, por exemplo, aqui, numa das leituras sugeridas, Atos 9, 31, está escrito assim, bem no finalzinho,
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham pais edificadas e se multiplicavam. Então, quando a gente ouve assim, se multiplicavam, dá a ideia de que havia conversões, né? Embora Sim. não fale claramente, né? E mais um outro aqui também, outra leitura indicada, Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, ou seja, grande número creu. Então, a gente percebe que havia, né? Embora nem todos que estivessem ouvindo a pregação se convertessem, mas havia sempre um grande número, né? Não só lá naquele capítulo, inicialmente, que a gente vê que foram mais de 5.000 e tal, né? Ok? É bom, muito boas observações. É que é uma coisa que entender sobre essa questão de multiplicação significa que há várias gerações das pessoas que se convertem. Por exemplo, eu estudo com uma pessoa. Aquela pessoa não somente, eu vou para a igreja agora e senta lá, mas aquela pessoa começa a estudar com outra pessoa, que vai estudar com outra. Essa é a multiplicação. A adição é quando os líderes pregam e pessoas se convertem através da pregação do líder. Mas a maneira que nós temos a nossa visão é que as pessoas são mobilizadas, eles são evangelizados através dos sinais, as conversas e o propósito da vida, e eles falam, puxa, eu posso fazer isso com outro. E você pode ver com o fervor da conversão que aconteceu na vida das pessoas, porque houve verdadeira transformação de vida, o evangelho espalhou rapidamente. Então, isso que aconteceu. Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Deixa eu ver. Ok, uma das coisas, eu vou voltar e falar devagarzinho aqui, porque é importante. Eu gostei de organizar dessa maneira, de saber tudo o que aconteceu naquele momento. E isso é importante porque nós, na Igreja dos Irmãos, nós somos dispensacionalistas. Isso significa que nós não cremos que a igreja é uma continuação de Israel do Antigo Testamento. Tem as igrejas reformadas que creem nisso, que simplesmente quando os judeus rejeitaram Cristo, Israel rejeitou Cristo, todas as promessas e todas as coisas passaram para a igreja. Mas nós, na Igreja dos Irmãos, cremos, e eu acho que Romanos é bem claro nisso, que a igreja e Israel são entidades diferentes. E a grande diferença, conforme o grande teólogo da Igreja dos Irmãos, ele falou, a grande diferença é o batismo com o Espírito, porque esse batismo com o Espírito não aconteceu no Antigo Testamento. Então, houve algo para ouvir. Nós cremos que esse estava perto do templo, era feito 9 horas de manhã, e era no momento em que era o momento de que todo mundo estava indo para o templo para orar. Então, pessoas estavam perto desse lugar, onde a igreja estava sentada, escutando a pregação de Pedro, e veio um som que começou lá do céu, e desceu, pum, e entrou nesse lugar, e o som estava focalizado nesse lugar, e as pessoas que estavam lá ouvem algo visível que do grupo que dos seguidores de Jesus era uma coisa visível, que era o fogo. Nota que não falou que foi fogo, como línguas de fogo. E a ideia poderia ser que era relâmpago, uma coisa brilhante que caiu sobre cada pessoa naquele momento. Então, as pessoas lá estavam lá, ouviram o som e viram o fogo lá. Mas o batismo com o Espírito Santo era uma coisa invisível. Isso é muito importante quando nós entendemos essa coisa. O batismo com o Espírito não é uma coisa que nós podemos enxergar. Quando você está evangelizando uma pessoa, você não vai ver quando o Espírito Santo entra hoje em dia. Só a gente vê depois da transformação de vida da pessoa. Mas houve alguma coisa que era visível para nota, uma coisa visível deixou uma coisa invisível transparecer. Então, a coisa invisível era o batismo com o Espírito. Então, houve uma manifestação exterior, uma coisa que pessoas podem ver e escutar, era o dom de línguas. A palavra grega para línguas é glossa. E glossa é uma palavra para língua mesmo, no grego.
e significa uma língua, um idioma que pessoas falaram. Não era blá, 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 que pessoas não entendem, mas eram línguas que pessoas entenderam. E você lembra que as pessoas falaram que e essa é a lista das pessoas que estavam lá. Ele basicamente começou no leste e foi para o oeste nesse desenho aqui, quando eles contaram as pessoas. E como eu falei, eu pesquisei cada um desses lugares, passei boa parte de um dia pesquisando, e eu entendi que era no mínimo 30 línguas diferentes lá. No mínimo 30. Mas uma coisa que muitas pessoas falam, não, mas Deus deu a capacidade para evangelizar. Todo mundo que estava lá no dia do Pentecostes, eles entenderam aramaico, entenderam grego, e não era uma coisa que era necessário para comunicar o evangelho. Você pode ver, alguém sabe que eles falaram? Qual foi o conteúdo da mensagem? Deixa eu ver aqui. Versículo 11. Alguém pode ler 11? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. As grandezas de Deus, o conteúdo da mensagem era tipo louvor. Não era o evangelho, não era o plano de salvação que eles falaram, simplesmente contaram em louvores a grandeza de Deus. Você leu minha Bíblia um pouco diferente lá, que as pessoas notam que são visitantes de Roma. O único desses lugares que falaram de visitantes era dos romanos, mas o resto eram pessoas que estavam, parece, ele chamou ele no começo, moradores de Jerusalém que estavam lá. Então, eram estrangeiros que se mudaram para Jerusalém, que estavam lá escutando. E eu queria comentar nisso, porque nós escutamos nas nossas línguas eles falando isso. E tem pessoas que falam que o milagre do Pentecostes é que todo mundo falou blá, 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 a língua dos anjos, e Deus deu entendimento de cada pessoa. Por exemplo, eu falo blá, 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 e o japonês me entende, o russo entende, o chinês me entende. E não era bem assim, porque o propósito do milagre era de mostrar a presença de Deus nas pessoas convertidas. Então, tinha que ser o trabalho na vida das pessoas que eram seguidores de Jesus e não nas pessoas que eram descrentes nesse momento. Então, esse versículo 11 é importante porque é usado para as pessoas falarem que sim, eram pessoas que só entenderam na sua língua, e outro mostra que realmente não era para pregar o evangelho, estava contando só as maravilhas de Deus, as grandes obras de Deus. Alguém tem uma pergunta sobre essa parte aqui? Pastor Bruce, eu Nonato aqui de Capanema. Em relação a sua explicação, eu não tenho dúvida. Eu fiquei na dúvida, foi o seguinte detalhe que o senhor falou, que o batismo se consta somente no Novo Testamento. No Velho Testamento, não. Obviamente que não. Mas não. Podemos dizer que a circuncisão foi substituída pelo batismo? Fala de novo. A circuncisão foi substituída pelo batismo? Absolutamente não. Essa é uma doutrina que a Igreja Presbiteriana Reformada prega. E eles falam que o símbolo da aliança que ele fez com Israel era circuncisão. E era feita nas crianças, e isso foi justificativo das pessoas falar que agora a gente faz batismo. Mas é diferente, porque a igreja, Israel, nunca foi um grupo que todo mundo era convertido. Mas a igreja de Jesus Cristo, supostamente, é um grupo onde todo mundo é convertido. Mas não é uma substituição, de jeito nenhum. Entendi. Ok, obrigado. Então, a questão que nós vamos ver depois no livro de Atos,
a condição. Você lembra que quando Jesus estava, perdão, quando Filipe estava falando com o eunuco, o que aconteceu é que ele falou, aqui é água, eu posso ser batizado. E ele falou, se você crê, a condição de batismo é de crer. Só para você saber, a gente falou hoje de manhã um pouco sobre a história da Igreja dos Irmãos. Se você lê as coisas do Alexandre Mack, que começou a Igreja dos Irmãos, parece que ele estava acreditando em que batismo salva. Mas não era bem assim. Que Alexandre Mack, ele acreditava que a igreja é feita de pessoas que são verdadeiramente convertidas. E se você batiza criança e deixa criança, faz parte da igreja, a igreja, da maior parte, é feita de incrédulos. Então, ele falou a marca que a pessoa vai fazer, a declaração que a pessoa vai falar, que tem fé em Cristo, é convertido através de batismo. Essa é a razão que nós, na Igreja dos Irmãos e os anabatistas, rejeitaram a batismo infantil. Então, isso é muito importante. Alexandre Mack, ele teve uma boa visão da igreja, porque ele acreditava que a igreja era comunhão dos convertidos, e não era uma religião de uma região, como estava na Europa. Talvez eu vou pulando algumas coisas aqui rapidinho para ver as coisas, mas eu vou deixar perguntas, mas formular suas perguntas, esteja pronto quando eu paro aqui. Mas eu queria citar esse eu coloquei Atos lá embaixo, é 1 Coríntios 14, 21, 22. Ele estava discutindo o dom de línguas, porque as pessoas de Corinto estavam dando muita ênfase no dom de línguas. E ele falou assim, na lei está escrito, eu coloquei em parênteses Isaías 28, 11, falarei, Deus falou isso, falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios dos outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, mas sim para os que creem. Agora, vamos olhar nesse trecho aqui, um momento aqui. Nota que ele fala, falarei a este povo. Este povo, adivinha quem é? Alguém sabe? Quem é este povo? Israel. Israel, judeus. Então, ele falou, eu vou falar para os judeus de homens de outras línguas e lábios dos outros povos. Agora, quem você... Isso é mais difícil, essa pergunta. Eu não espero que qualquer um você vai saber imediatamente. Mas quem são esses homens de outras línguas e lábios dos outros povos? Quem é? Os gentios. Específica é certo. Mas especificamente, quais gentios? Os gregos. Esse caso não, era antes dos gregos, porque lembra do tempo que Isaías estava falando, 700 anos antes de Jesus. Então, não eram os romanos ou gregos, era bem antes deles. Eram as pessoas de Babilônia. Eles cercaram Jerusalém e eles não falaram. Você lembra? Até tem a questão de Ezequias também, que eles falaram assim. Então, o que ele está falando, ele estava profetizando aqui que o templo seria destruído. E ele falou, sinal que isso vai acontecer, você vai ser cercado de pessoas falando uma língua estrangeira, uma língua que você não entende. E sabe uma coisa? Vocês não vão me acreditar. E ele falou, nota que essa segunda parte do versículo, 1 Coríntios 12, 25, fala, de sorte, outras línguas, ok, já falei sobre isso, de sorte que as línguas constituem um sinal. Uma coisa para comunicar uma coisa, mas não para os crentes, mas para os incrédulos, os judeus, que os judeus eram um aviso para os judeus, eu vou destruir o templo. E 40 anos depois de Jesus morrer, conforme a profecia também, o templo foi destruído. Então, esse era o chamado, o dom de línguas nesse momento, era muito importante, porque na época de Isaías eram os babilônios que cercaram Jerusalém, destruíram Jerusalém. Agora, nessa época aqui do Pentecostes,
que os romanos não chegaram ainda, só chegaram alguns 30 e poucos anos depois disso, mas realmente era um aviso para os judeus se arrepender, porque o julgamento estava chegando. Então, esse versículo é muito importante. Línguas é um sinal. Não era um dom para edificar a igreja, porque ele só falou das grandezas de Deus. Era um sinal para os judeus, mais do que um dom de edificação. Então, falei isso semana passada, é um sinal para os judeus, este povo. Eu queria citar essa profecia para você entender isso. É um sinal de maldição. Vocês estão realmente malditos diante do Senhor, prontos para ser julgados e condenados. Então, é um sinal de maldição. Mas também era um sinal de bênção. Porque ele falou, no fim dessa pregação, que o dom do Espírito Santo ia chegar sobre eles. Porque línguas? Você lembra que Deus separou as pessoas através das línguas diferentes, línguas estrangeiras. E eu sou uma pessoa que lutou bastante para aprender português. Eu estou tentando aprender francês para poder falar. E, poxa, eu penso quanto que estragou minha vida essa questão de Torre de Babel. Mas o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é muito mais forte do que as divisões que foram criadas. E a unidade do povo é enfatizado no livro do dia do Pentecostes. É o sinal visível para a presença do Espírito Santo. A gente vai ver isso no momento aqui, que o Espírito Santo foi dado a todos os seguidores de Jesus em Atos capítulo 2. Porque você lembra uma grande diferença, o Espírito Santo não habitou nas pessoas do Antigo Testamento. As pessoas não foram regenerados da mesma maneira que nós somos regenerados. O Espírito Santo trabalhou na vida das pessoas do Antigo Testamento, mas ele não fez aquela regeneração e transformação. E o que aconteceu, e Hebreus fala sobre isso, o que aconteceu, a regeneração do homem interior da pessoa é que permite que o Espírito Santo habita permanentemente em nós. Então, o batismo com o Espírito Santo é só uma coisa do Novo Testamento e mostra isso. E todos os seguidores de Jesus receberam isso. No livro de Pentecostes, tem uma palavra lá em versículo, você pode sublinhar isso, é versículo 4, eles todos foram cheios do Espírito Santo. Nota a palavra todos lá, versículo 4. Era universal. Então, isso é importante, eu vou falar por quê. Guarda sua pergunta. Em capítulo 8, quando os samaritanos receberam, eles só receberam o Espírito Santo de maneira visível quando Pedro e João chegaram. E esse foi muito importante, porque nesse momento, Deus estava confirmando, através de Pedro e João, impondo as mãos nesse momento para receber o Espírito Santo, que os samaritanos são iguais. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Então, era muito importante. A Bíblia não fala em capítulo 8 o uso de línguas, mas é subentendido que houve uma coisa visível naquela época para mostrar que as pessoas receberam o Espírito. Em Atos capítulo 10, Cornélio, como eu falei, quando Pedro estava ainda falando, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Eu posso imaginar o judeu pensando, poxa, Deus está dando o Espírito Santo para todos os nossos judeus. Aí os samaritanos, eles falam, samaritanos, talvez, eles são parte da nossa raça, eu posso imaginar isso. Mas daí com Cornélio, inacreditável, Deus ia dar o Espírito Santo sobre as pessoas que não eram circuncisos. E esse que Pedro, em Atos capítulo 15, o argumento dele fala, olha, Deus não deu distinção, ele visivelmente deu o Espírito Santo para as pessoas que não eram circuncisos, que não estavam guardando o sábado, nada dessa lei de Moisés. E do último, em Atos 19, Paulo encontrou alguns seguidores de João Batista que se arrependeram
aceitaram o batismo com João Batista, mas não eram convertidos ainda. E esses receberam o Espírito Santo, os últimos santos do Antigo Testamento que estavam longe de Jerusalém. E nota sempre, este povo, nota que eu coloquei essa coisa aqui, este povo sempre foi presente, sempre. Você pode ver nesses 4 eventos onde o Espírito Santo foi dado visivelmente com línguas, sempre houve um judeu presente. Ok, eu coloquei algumas observações. Dom de línguas é só mencionado quando o novo grupo crê no Evangelho. Você não escuta isso tipicamente no livro de Atos, somente quando Deus abriu a porta para um novo grupo de convertidos. Segunda, sempre houve judeus presentes. O dom de línguas não é mencionado depois de Atos 19. Essa é a última vez que você vai ver que línguas é mencionado. E nas epístolas, 1 Coríntios é a única epístola que menciona, essa é uma das mais antigas das epístolas de Paulo, e eu escrevi bastante coisas, foi escrito durante os eventos de Atos, capítulo 19. Então, Paulo, quando ele escreveu 1 Coríntios, ele estava em Éfeso, e esse evento, o último evento de línguas, foi em Éfeso mesmo. Então, nós cremos que mais ou menos esse período, nos anos 50 e alguma coisa, é quando as línguas acabaram. 1 Coríntios menciona várias normas para seu uso. Ele deixa claro que nem todo mundo tem esse dom naquela época. Fala que só no máximo 2 ou 3, máximo 3 pessoas deve falar em línguas, mas um atrás do outro, porque Deus é de ordem e não é desordem. É muito antibíblico quando pessoas começam a orar e todo mundo começa a fazer sua própria oração, é barulho. Isso não reflete a unidade do Espírito Santo e é contra o que a Bíblia fala. Então, eu conheço pessoas que eu respeito, que falam línguas, mas essa pessoa, que eu só penso em uma pessoa que eu conheço assim, ele vai falar que línguas não é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Ele fala que línguas não é para todo mundo. Ele fala que línguas deve ser falado publicamente só quando há um intérprete. E pessoas seguem essas regras. Eu acredito que é uma coisa mais psicológica do que realmente espiritual, mas eu respeito essa pessoa porque pelo menos segue as normas que 1 Coríntios 14 fala. Mais 2 coisas aqui. Eu coloquei aqui na semana passada, os eventos de Pentecostes não criou 2 ou 3 classes de cristão. Você não tem cristão que é salvo, mas não batizado com o Espírito Santo. Esse é batizado com o Espírito Santo, esse é ungido. A ideia é que o corpo de Cristo é feito de pessoas que são uniformemente mesmo Espírito Santo. Agora, andar pelo Espírito é uma outra coisa. De viver a plenitude do Espírito é outra coisa. Mas cada pessoa que é verdadeiramente convertida é habitado pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Que eu queria falar, o batismo, 2 coisas que são distintas que aconteceu nesse dia do Pentecostes, que é importante. Eu vou voltar aqui. 2 coisas que estavam acontecendo é que o Espírito Santo, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo e todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Essas são 2 coisas diferentes. Batismo com o Espírito Santo é que nos coloca no corpo de Cristo, que faz a gente parte da igreja, mas o cheio do Espírito Santo é um evento que acontece de vez em quando no livro de Atos, que dá a uma pessoa capacidade de pregar ou falar em línguas. Mas são 2 coisas separadas, batismo com o Espírito Santo e ser cheio. Agora, antes de falar sobre Pentecostes, eu queria que alguém lesse para mim versículo 12 e 13 para mim. Muito importante esses versículos. Quem pode ler?
Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Mas o que fala? Eles não tem outra coisa, eles estão cheios de vinho doce? Não fala isso? Estão embriagados, versículo 13, né? Ah, ok. Minha Bíblia fala que estão cheios de vinho doce. Eu vou explicar isso no momento aqui, mas interessante, algumas pessoas estavam falando isso. O que significa isso? Eles reconheceram aquele evento como sinal, corretamente, como a gente falou em 1 Coríntios 14, fala que é um sinal. E eles olharam nesse sinal e falam, o que quer dizer isso? O que Deus está comunicando através disso? E outros, então, essas pessoas estavam abertos, sabia que Deus estava agindo, sabiam que Deus estava comunicando alguma coisa. Aí, outro grupo fala que estão embriagados, minha Bíblia fala que estão cheios de vinho doce. Vinho doce é uma coisa que está fermentado, mas está no processo de fermentação. Esse, como você pode ver, que se não coloca vinho doce ou vinho novo nos odres velhos, e essa mesma coisa, mas é interessante, eles escutaram, e eu já comecei a falar em inglês na frente de uma criança que nunca tinha ouvido uma língua estrangeira, e a criança começou a rir. Pensou que eu estava falando bobagem, como um macaco falando, né? E eles acharam graça. Meu filho, Josias, primeira vez que a gente entrou no avião, a gente entrou em Lloyds Boliviano, e a aeromoça chegou lá e começou a falar em espanhol. E Josias começou a rir. Eu falei, por que está rindo? Ele falou, o português dela está muito enrolado, né? Então eu achei graça isso. Mas você pode imaginar, você vê essas pessoas de Galileia, que não são falta de educação, estão falando uma língua que você não conhece, fala que estão bêbados. Mas Pedro levantou e eu queria que você pegue essa coisa aqui. Pregar o evangelho a um povo preparado é uma explicação do que eles já sabem. Se a pessoa tem um fundo na igreja, foi criada uma boa igreja que ensina a palavra, mas não é convertida, ele tem um fundo bíblico. Ele está preparado para escutar o evangelho. E essas pessoas, a maioria das pessoas que estavam presentes no dia do Pentecostes, Deus já tinha trabalhado na vida deles preparados. Eles sabiam muita coisa já. E Pedro simplesmente explicou coisas que eles já conheceram. Eu vou fazer uma paráfrase por causa do tempo aqui da minha Bíblia aqui. Mas Pedro, levantando com os 11, nota que a razão que estavam os 11 lá, porque eles eram testemunho da ressurreição, fala aqui, ele levantou sua voz e começou a falar, homens de Judeia e todos vocês que habitam em Jerusalém, nota que eram habitantes principalmente, deixe isso ser conhecido e escuta minhas palavras. Porque esses homens não são bêbados como você pensa, porque é somente a terceira hora do dia. E a terceira hora do dia começa às 6 horas de manhã, então era 9 horas. Agora, quantos de vocês já tinha visto pessoas bêbadas 9 horas de manhã? Eu já vi pessoas porre 9 horas de manhã. Então, esse argumento de Pedro não parece ter valor, mas a realidade, os judeus eram diferentes do que nós somos hoje. Eles respeitaram uma coisa, e a hora de oração era 9 horas, 10 horas de manhã era a hora do sacrifício, e os judeus iam só comer um pouco pão antes do sacrifício, mas de beber vinho, o judeu respeitou isso e não ia beber vinho antes da hora do sacrifício. Então, a partir de 10 horas de manhã, eles podiam começar a beber, mas os judeus, em geral, não beberam antes de 10 horas de manhã. Então, essa que é a razão que ele falou isso. Mas o que está acontecendo foi falado através do profeta Joel. Então,
esse povo preparado, desculpe, eles eram homens piedosos, pessoas tementes a Deus, que estavam buscando intimidade com Deus, eram habitantes de Jerusalém. Houve alguns visitantes que estavam lá também, nós sabemos que os visitantes eram de Roma, e eles não são bêbados, como Pedro falou, porque era só 9 horas. E ele citou a profecia de Joel 2, 28 a 32, e eu vou falar sobre isso um momento. Agora eu falei bastante. Quem tem uma pergunta com tudo que eu falei aqui? Você deve levantar bastante perguntas na sua cabeça. Bruce, boa noite. Boa noite. Sou aluno penetra do curso. Ok. Eu sou esposo da Maria Antônia. E, Bruce, lá no dia de Pentecostes, né, uma evidência do batismo com o Espírito Santo, né, foi falar em línguas, né? Hoje, como que a gente pode, né, identificar uma pessoa que verdadeiramente é batizada com o Espírito Santo? Hoje em dia, e o livro de 1 João foi escrito por essa razão, porque ele falou no fim, eu acho que lá para 15, 16, 14, por aí, ele falou, essas coisas vos escrevi para vós que crê no Filho de Deus, de saber que tem vida eterna. Então, ele está falando do fruto. É bem claro que a Bíblia diz que hoje em dia, que a maneira de saber se a pessoa é convertida é através do fruto da vida da pessoa. E você vai ver uma diferença. Eu estava falando com alguém recentemente, me perguntou sobre essa questão de e se a pessoa não mostrou nenhum fruto de uma vida diferente, transformada. Minha maneira de ver, a pessoa que é convertida não é perfeita. Nós, como somos convertidos, nós somos capazes de qualquer pecado. Mas, em realidade, você vai ver a realidade da salvação da pessoa quando você vê como eles são quando confronta com o pecado. E as pessoas que são verdadeiramente convertidos vão falar, você tem razão, vão confessar. Essa é uma das qualidades de 1 João. 1 João tem alguns 14 diferentes qualidades de uma pessoa verdadeiramente convertida. E a grande coisa é amor. Nós vamos saber quem são os discípulos pelo amor que eles têm pelas pessoas. Boa pergunta. Bruce? Sim. Só mais uma dúvida. Por que Pedro, quando ele vai falar da profecia de Joel, por que ele citou os outros versos e por que ele não parou só na parte que Deus derramaria do Espírito? Eu fiquei intrigado com isso. Por que ele citou o restante? Ok. Essa é a próxima coisa. Eu vou responder isso, mas eu vou responder, daí você pode ver. A profecia do Joel, eu vou resumir dessa maneira. Ele falou no versículo, ele explicou que não estavam bêbados, e versículo 17, ele falou, e nos últimos dias. Agora, é interessante que o livro de Jó fala, quando você fala dos últimos dias, no livro de Joel, a gente está falando da época messiânica, em que nós estamos vivendo nos últimos dias, agora. Os últimos dias começaram com a volta de Cristo para o céu. Os últimos dias começaram no dia do Pentecostes, e Pedro está anunciando que o começo dos últimos dias é hoje, dia do Pentecostes. E ele citou, dentro dessas questões, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos. Da certa forma, esse é só no futuro, mas que ele está falando que é o Espírito Santo derramado sobre todos que seguem Jesus. Mas quando a gente entra quando pessoas entram no milênio, que vai acontecer é que todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo, porque basicamente todo mundo vai morrer durante a tribulação, ou vão ser, você lembra o julgamento dos, que chama os cabritos e ovelhas, quando essa separação, ele vai mandar as pessoas para o inferno que não são convertidos.
Então, basicamente, quem vai entrar no milênio, no reino do milênio, são as pessoas que são verdadeiramente convertidas. E essas pessoas, quando tudo vai ser realidade. Então, esse versículo estava sendo cumprido no dia do Pentecostes, mas ainda o completo é futuro. Porque eu sei disso? Ele falou sobre todas as pessoas vão profetizar. Você pode ver que essas profecias e esses sonhos que ele está falando vai ser muito nova revelação durante o milênio que ele está descrevendo aqui. Mas antes disso, ele falou em versículo 19 que ele vai fazer maravilhas no céu e na terra, e eles descreveram esses são sinais da segunda vinda. Quando você vê essas coisas que ele está descrevendo, o lua se tornando sangue, os sinais do céu na terra, esse está descrevendo o período de tribulação, antes da chegada de Cristo, antes da realidade desses últimos dias. E a razão que ele falou dessa questão antes do grande dia do Senhor, que ele vai voltar. A razão que ele citou esse trecho inteiro, porque ele queria chegar no último versículo, versículo 21. Pode ler versículo 21 para mim. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok. Por que ele estava falando aqui? Nota que tudo que ele citou esse versículo porque ele está falando, estamos entrando nos últimos dias. Esse é um tempo que esse é o tempo de começar a buscar a Deus. Ele falou, ele está dando o Espírito Santo para todo que crê nele. Ele está mandando julgamento para a terra, iminente, esses julgamentos que vai ser essas coisas incríveis que vão ficar na terra, toda essa coisa da tribulação, e a possibilidade de salvação. Esse último versículo era um tipo de apelo que Pedro estava usando, que para invocar o nome do Senhor. Isso não é de invocar somente no oração, mas a ideia é de clamar a Deus, a misericórdia de Deus e adorar a Deus estão englobados nessa coisa de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Não é simplesmente levantando a mão, fazendo uma oração, mas é um quebrantamento, uma mudança de vida da parte da pessoa. Ele clama ao Senhor, e ele adora o Senhor, e teme o Senhor. Então, essa profecia de Joel englobou os tempos em que estamos vivendo, o julgamento futuro e a possibilidade de salvação e a promessa do Espírito Santo. Outra pergunta? Bruce, aqui é o José de Marituba. Boa noite. Boa noite. Você falou que no Antigo Testamento não aparece em momento algum a questão do batismo, né, com o Espírito Santo sobre o Antigo Testamento. Não. E também a gente vê também que em momento algum Deus falando com Israel com respeito do seu corpo. Então, a gente vê claramente que Israel era povo de Deus e não corpo, como a gente vê no capítulo 2 de Efésios, que ele une judeus e gentios em um só corpo, que é Cristo, que é a igreja. É interessante que você citou Efésios capítulo 2, porque ele fala lá que é uma coisa nova. Ele pegou judeus e gentios e começou uma novo corpo, uma nova coisa. E aquela coisa nova não significa uma renovação de uma coisa que já existia, mas uma coisa completamente diferente. Se você já leu Descobrindo e Vivendo a Igreja, eu falei, você reparou que o título de cada capítulo é algo completamente diferente. Eu estava enfatizando que a igreja não é uma renovação de Israel, uma transformação de Israel, uma continuação, mas a palavra grega que fala de uma coisa nova é uma coisa que não existia antes, é uma nova entidade. Então, Romanos 11, para mim, é claro que ele está falando que Deus ainda tem um plano para Israel, Deus vai usar Israel, e esse afeta como nós acreditamos a profecia.
porque nós cremos que a tribulação é só, não, a igreja vai ser arrebatada, porque tudo que ele fala, no Apocalipse 5 para frente, é sobre Israel, e só menciona a igreja lá no fim. Outra pergunta? Esse é importante que você entenda, esses primeiros 2 capítulos de Atos são importantíssimos. Bruce? Sim. Giordano. Giordano. Boa noite. Ciao. Uma pergunta. Quando você fala, né, a Bíblia fala sobre o dom de línguas, refere a línguas que podem ser entendidas, né? Absolutamente sim. Interessante, em Corinto, eu creio que, eu sei dessa coisa, é bem conhecido que um monte de religiões tem esses que chama línguas estáticas, que a pessoa fica no estado emocional e começa a falar, supostamente uma língua dos deuses, alguma coisa assim. E era muito comum disso acontecer em Corinto, onde Paulo estava. Houve muitos templos falsos. 2 anos atrás eu tive a oportunidade para visitar Corinto. Foi fantástico. Eu vi templos pagãos todo canto lá. E eles falaram em línguas estáticas. E a diferença é que não é blá, blá, blá. É como Paulo falou em 1 Coríntios 14. Toda língua tem significado. São qualidades de uma palavra. E eram coisas entendidas. A palavra que é usada, glossa, significa línguas que têm um sentido que pessoas da época iam entender. Mas aquele dia, Bruce, naquele dia de Pentecostes, então, quando Pedro começou a falar em uma língua diferente, ele e os outros que falavam estavam entendendo aquilo que estava dizendo ou não? Você sabe que não era só Pedro que falou numa outra língua, todos eles falaram sim. E a coisa é, se a pessoa, por exemplo, pensa hoje, imagina que estamos em Londres, por exemplo. Não, não, vou pensar no outro lugar. Ok, estamos na África, Jamena, capital da África, e tem essas pessoas que chegaram das tribos que só sabem a língua tribal, mas é uma conferência internacional lá, e há italianos lá, há franceses lá, há norte-americanos lá, há ingleses lá, há russos lá, chineses, japoneses, e de repente uma parte das pessoas começa a falar em italiano, e você está lá, e você entende, você conhece inglês, você pode entender a pessoa que está falando inglês, mas alguém está falando a sua língua, essa grandeza de Deus, e você fala, como é que essas pessoas do interior falam italiano? E daí eu estou lá, e eu entendo português e francês e coisa assim, mas eu escuto uma pessoa falando inglês lá. Eu falo, como é que essas pessoas do interior falam inglês? Então tem um japonês lá, e ele entende inglês e outra coisa assim, mas ele escuta, de repente, essa pessoa fala, como é que a pessoa fala? Japonês é tão complicado, né? Como é que ele entende essa língua? Então, etc, etc. E eu falei que era 30 diferentes línguas, isso significa, provavelmente era 4 pessoas, talvez, que falavam cada língua. E pessoas entenderam. Mas Pedro, quando ele levantou, eles só falaram da grandeza de Deus, né? Mas se você chega lá, e quando Pedro levantou e começou a falar, ele levantou e provavelmente falou em aramaico. Que pessoas, todos que foram para Jerusalém, lembra que eles eram a maioria habitantes de Jerusalém. Então, os habitantes de Jerusalém, todos sabiam falar aramaico. Eu respondi sua pergunta? Sim, mas queria entender, por exemplo, eu me refiro quando está escrito na letra dos 1 Coríntios, né, que Paulo fala, se tem alguém que fala em outra língua, pelo menos tinha 2 ou 3 pessoas que interprete, que vai dar a interpretação. Sim. Então, significa que a pessoa que fala em língua diferente
não conhece aquilo que está dizendo e está necessitando de outras pessoas que vai interpretar, não pode interpretar ela mesma. Ele falou para orar para poder interpretar, mas isso indica, como você falou, que a pessoa começou a falar e não necessariamente sabia que estava falando, porque não entendeu a língua. Mas esse que ele orou para isso edificar a vida. Se ele entender, se não entende, como é que vai edificar a vida? Mas se ele pode orar para alguém interpretar, ou ele mesmo entender essa língua, aí ele podia ser edificado com isso. E última pergunta, Bruce. Eu queria ler aquilo que está escrito na letra de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ok? Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Acho que você sabe, né, que nós também aqui conhecemos a Igreja Pentecostal. É um versículo que é muito usado para essa igreja, né, para explicar aquilo que é o dom de língua que ele entende, que é aquela palavra inexplicável, aquele gemido inexplicável que é somente o Espírito Santo pode nos dar para intermediar entre a oração nossa e Deus, ok? Eu queria saber um pouco mais sobre esse gemido inexplicável. Ok. A coisa que é importante para entender aqui que o gemido que ele está falando, o nosso português fala gemidos, suspirar assim, porque ele descreveu toda a criação fazendo isso, como se fosse um peso. Esses gemidos. E nota que fala 100 palavras, quer dizer, não há uma língua lá. O fato que fala que é 100 palavras significa que não é uma coisa, mas a gente chega ao ponto que a gente não sabe orar, a gente está tão dificuldade por causa das coisas, a gente pode só gemer na presença de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda e dá entendimento daquilo que está no nosso coração. Então, ora através de nós. Mas nota que fala, não tem palavras, 100 palavras. Minha Bíblia fala assim, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos tão profundos para palavras. Então, não é palavras. Então, essa é uma coisa que é importante para pegar lá. Então, é simplesmente gemidos que o Espírito Santo ora através de nós. Eu acho uma coisa muito importante sobre os dons de línguas. Deixa eu achar aqui, é 1 Coríntios, capítulo 14. Como eu falei, essa Bíblia não é minha. É versículo... eu falei 14, eu estou em 12. Ele falou em versículo 14, se ora com 14, se ora com a língua, meu espírito ora, mas minha mente está sem fruto. Versículo 15, qual é a conclusão? Eu vou orar com meu espírito e eu vou orar com minha mente. Eu vou cantar com meu espírito e vou cantar com minha mente. Então, a maneira que o pentecostal entender isso, quando eu estou orando em línguas, meu espírito está orando. Mas quando eu estou orando em português, é minha mente que está orando. E que, em realidade, que Paulo não está falando de dividir, o argumento de Paulo aqui é que a mente e o espírito em conjunto devem orar. Não deve ser somente um exercício intelectual de orar, mas deve ser uma coisa que vem do Espírito Santo, é espiritual, mas sua mente vai estar envolvida nessa oração. Então, que as pessoas estavam tentando fazer, se eu estou fazendo uma coisa irracional, uma coisa que não tem sentido, que é uma coisa do Espírito Santo, mas quando eu estou usando meu raciocínio, minha mente não é do Espírito.
Mas ele está falando, não, quando eu oro, meu espírito vai orar junto com minha mente. Quando eu canto, meu espírito vai cantar junto com minha mente. Então, a compreensão, ele falou que se não, o argumento de capítulo 14, se não há compreensão, não há edificação. Pastor, Sim. Leonardo, Aham. eu não sei se vai ter a ver com o assunto, com o estudo, mas eu só poderia esclarecer assim, da onde surgiu, da onde essas pessoas tiraram isso, falar nessa língua aqui, eles dizem a língua dos anjos. Poderia explicar? Esse movimento de línguas, eu fiz um estudo sobre isso, é outro assunto aí, mas começou no ano 1900, que é esse moderno coisa do pentecostalismo. E a pergunta que é um homem, ele teve um pequeno instituto bíblico, e ele jogou a pergunta, é possível que o Pentecostes pode ser repetido hoje, que Deus ia derramar o Espírito Santo de novo? E eles ficaram orando sobre isso, e uma mulher pediu para ele colocar as mãos nela, e ela começou a falar em línguas, e daí pegou. Essa é onde começou essa coisa assim. E, olha, minha experiência com pentecostais, tem algumas pessoas que, eu vou confessar isso, eu pedi para uma pessoa uma vez orar por mim para receber o dom de línguas, porque eu queria, se Deus vai fazer isso, eu quero. Então, eu não falei em línguas. E ela tá, puxa, né? O que é isso? Então, eu comecei a pesquisar o que aconteceu, a origem disso. Eu comecei, o que a Bíblia fala sobre isso. E eu acho que muitas pessoas estavam como eu. Um desejo de andar com Deus, um desejo de ser cheio do Espírito, um desejo de ver o poder de Deus na sua vida. Mas eu descobri outras coisas, outras maneiras. Essa é a razão que eu estou fazendo essas coisas de intimidade com Deus. Minha experiência no Brasil é que muito brasileiro está faminto para isso. E a igreja tradicional não fala sobre como ser cheio do Espírito, que é de viver no poder do Espírito. E os pentecostais têm respostas que têm mais a ver com o espiritismo do que a Bíblia fala. Então, essa é a minha pressão, assim. Eu espero que eu não ofendi a uma pessoa aqui, mas esse que eu cheguei a essa conclusão. E eu tenho visto a presença do Espírito Santo na minha vida, me acusando do pecado, me dando liberdade, falando através de mim, da maneira que eu só posso explicar o Espírito Santo. Então, eu não penso que eu estou faltando nada do Espírito Santo na minha vida, estou absolutamente confiante que eu não preciso outra experiência, conforme a 1 Pedro, desculpe, 2 Pedro, capítulo 1, eu já recebi tudo que pertence à vida e à piedade. Eu já tenho nada, eu falto nada do Espírito Santo na minha vida. Espero que isso ajude, né? Ok, vamos examinar o resto da pregação do Pedro aqui. Ele começou aqui, ele citou essa coisa do Joel, daí ele falou, versículo 22, homens de Israel, escuta minhas palavras. Jesus, Nazareu, um homem atestado diante de vós por Deus, através de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez através dele. Onde? No meio de vocês, como vocês mesmos sabem. Ok, agora, veja bem, eu assisti um pouco de um filme sobre Jesus, alguma coisa assim, recentemente, e eu nunca vi, alguém aqui ainda já viu o milagre de Jesus mesmo fazendo um milagre? Eu não estou falando milagre que Deus curou alguma coisa, mas Jesus mesmo chegando e fazendo milagre. Não, Jesus já voltou para o céu, nenhum de nós temos visto isso, né?
Mas essas pessoas tinham visto Jesus fazer milagres? Sim, sim, absolutamente. Eles falaram, ele foi, nota que ele falou que eles foi atestado diante de vocês com milagres. Deus confirmou que ele era um homem e ele é Deus que chegou assim. As pessoas que estavam presentes em Pentecostes estavam quando Jesus ensinou na sinagoga, quando ele curou o homem que nasceu cego, quando ele curou o servo do centurião, quando Jesus, talvez algumas pessoas que estivessem lá, pessoas que estavam presentes quando a mulher chorou nos pés de Jesus, quando ele levantou a mulher que estava na sinagoga com esse problema, quando ele curou o homem cego nas nascenças. E eu coloquei essa palavra, aprovado por Deus diante de vós com milagres. Ele enfatizou 3 maneiras que eles tinham visto a vida de Jesus. Eles conheceram. Agora, quantos de vocês já evangelizaram uma pessoa que viu o milagre de Jesus assim? Nenhum de nós. Como eu falei, Jesus foi para o céu. Então, essa pessoa, você pode ver uma audiência aberta para as coisas, porque essas pessoas contemplaram a vida de Jesus. Mas ele falou no versículo 23, esse homem foi entregado pelo predeterminado plano, desígnio de Deus, que ele estava falando. Eu vou deixar alguma pessoa, porque eu não tenho boa tradução aqui, 23 para mim. 23, 24. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ok, alguém tá, ok, obrigado. Tá vendo essa coisa que ele falou? A mensagem que você pode marcar isso em 23, vocês crucificaram, vocês pregaram ele na cruz, mas Deus ressuscitou esse Jesus. Essa é a essência da mensagem, mas nota que ele falou determinado, tempo perfeito, desígnio de Deus, a presciência de Deus, mas foi feito pelos homens ímpios. Então, que ele usou essas 3 palavras, determinado, desígnio e presciência, para mostrar que a morte de Cristo não foi um acidente, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, mas foi determinado. E como que foi feito? Pelas mãos dos homens iníquos. Mas a mensagem é que vocês crucificaram ele. Esse é muito importante nesse versículo. Vocês é que pregaram, mas Deus é que ressuscitou Jesus. Então, nós estamos na época de Páscoa, chegando lá, e é muito importante entender isso, que da importância da ressurreição. Nós enfatizamos muito a morte de Cristo, mas a ressurreição dele é igualmente importante. Agora, interessante, depois de falar isso, ele citou um trecho de Salmo 16. Alguém pode... Não, eu vou ler isso. Diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exaltou. Além disso, também a minha própria carne repousou em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me a alegria da tua presença. Interessante, esse é 3 versículos, mas repara uma coisa assim, qual foi a única parte que foi necessário aqui? Pensa nisso. Pedro está querendo provar uma coisa que ele falou da ressurreição de Cristo. O que é a única parte aqui desse salmo que era importante para esse argumento de Pedro? É que ele não viu corrupção. O Senhor Jesus não viu a corrupção. Interessante. Ele podia ter só citado isso, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção.
Interessante, essa é a única parte que era necessário para o argumento de Pedro, porque, de certa forma, tudo que Pedro falou até agora, deixa eu me perguntar, eles já sabiam da profecia de Joel? Fala sim ou não? Sim? Sim, conheceram a profecia de Joel. Eles sabiam que Jesus fez milagres. Sim, sabia disso. Eles sabiam que Jesus foi morto. Sim, sabia disso. Eles sabiam que eram pecadores. Sim, sabiam disso. Sabiam da importância do sacrifício para pagar. Sim, conheceram isso. Mas o que eles não sabiam? Que Jesus ressuscitou. Mas Pedro, ele falou, mas essa é uma coisa que você deveria saber. Porque se você tivesse lido o Salmo 16 com cuidado, você pode ver que isso não está só falando de Davi, porque ele falou isso no fim da coisa. Olha, Davi, o túmulo dele está com a gente até hoje. Ele falou, versículo 32, Deus ressuscitou ele, enfatizou isso. Ele falou em 29, irmãos, eu posso falar de confiança acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi enterrado e ele apodreceu. E o túmulo dele está com a gente hoje. Mas ele sabia que ele estava falando de alguém que ia ser descendente. Mas olha, eu acho muito interessante. Olha quanto que é a verde, o amarelo nessa coisa aqui, e com pouco que é branco. Branco era o argumento de Pedro. Mas olha o que acontece aqui. Diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita. No fim, versículo 11, ele falou que ele tinha alegria na tua presença. Eu me perguntei, por que Pedro fez isso? Diante de mim, significa que Davi estava consciente da presença de Deus por qualquer lugar que ele olhou. Deus estava na minha direita, e isso significa que ele estava consciente da presença de Deus, que Deus estava com ele em tudo que ele fez. E ele falou, enche-me-ás da alegria da tua presença. E ele falou que a presença de Deus é onde tem verdadeira alegria. Essas três expressões que eu marquei aqui são expressões de intimidade com Deus. E eu creio que Pedro estava dando uma dica aqui para a gente, que o evangelho é voltado para a intimidade com Deus. É incrível quando você olha nisso, de ver que ele colocou esse salmo, que é um salmo que eu gosto muito, porque fala do valor, da alegria, do prazer que está na presença de Deus. E essa é a razão que ele citou isso. Então, deixa eu ver. Versículo 32, alguém pode ler 32, 32, 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ok, nota que ele citou duas coisas que são importantes. Nós somos testemunhas desse fato. E segunda coisa que ele falou é que isso, o Espírito Santo, que eles mesmos estavam vendo isso. Ele fala as coisas que você vê e escuta. Você está vendo o cumprimento da promessa do Antigo Testamento que Deus vai enviar o Espírito Santo. Ezequiel 36 fala disso, que vai colocar o seu Espírito dentro de nós e nos levar a andar com Deus. Então, nota que ele está falando, a única coisa que nós estamos falando, que é nova informação, é que Deus ressuscitou Jesus. Mas isso não deve ser uma surpresa para você, porque já foi profetizado. Então, ele falou em versículo 3 sobre a exaltação de Cristo, e em 34, ele falou dessa coisa de exaltação de Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até eu faço os inimigos lá. Mas eu citei esse versículo aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, porque esse é Salmo 110, eu li isso essa semana, mas Mateus 22, 44,
foi muito interessante o que aconteceu naquele momento. Jesus, você lembra toda aquela coisa, eles tentaram pegar numa armadilha, eles pegaram aquela listo pagar imposto para César, eles perguntaram quem é que deu essa autoridade, questionaram Jesus em tudo, tentaram derrubar ele sobre a ressurreição, várias coisas. Então ele falou, finalmente, quando eles não tinham nenhuma resposta para Jesus, Jesus falou, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é? Quem é o Messias? Filho de quem? Todo mundo sabia, filho de Davi. A Bíblia fala claramente. Então vem cá, por que Salmo 110:1, que Pedro citou aqui, por que Davi chamou o Messias meu Senhor? Porque você não chama seu filho meu Senhor. E os fariseus ficaram perplexos. Não sei. Mas a resposta é que Jesus, Davi, ele era filho de Davi, conforme Romanos 1, segundo a carne, fisicamente, mas espiritualmente, ele é filho de Deus. E essa é a razão que Davi chamou seu filho meu Senhor, porque o filho físico dele, Jesus, era o próprio Deus encarnado, Deus que chegou na carne. Então, é interessante, você pode ver que ele deu um fato muito importante sobre o Evangelho, que poucas pessoas falam quando estão falando sobre o Evangelho, é que Jesus é um homem, que ele falou 2 vezes antes disso que ele era um homem, e aqui ele está indicando que ele é Deus. Essa é uma indicação que ele é Deus. Então, conclusão, versículo 36. Tenha certeza disso. Vocês crucificaram. Vocês crucificaram. Mas Deus declarou que ele mas Deus ressuscitou. Deus declarou que ele é Deus e o Cristo. Deus ressuscitou. Mas nota que ele jogou a culpa diretamente neles. Porque eu falei, a pessoa deve ter uma convicção do seu pecado. Eu escuto que houve uma grande igreja na nossa cidade aqui, muito grande, muita gente está indo para essa igreja. Eu li a declaração de fé, como que explica salvação. Eles falaram, você tem que confessar que você é pecador. Esse não é que a Bíblia fala. Ele compungiu-se o coração. Eu gosto dessa palavra, que é exatamente esse desenho lá. Uma faca no coração. Ele estava pensando em tudo que Pedro explicou, tudo que ele já sabia. E a ficha caiu naquele momento. Fala, rapaz, o que a gente fez agora? O que faremos, irmãos? Qual foi a resposta? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom que é o Espírito Santo. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Arrependimento. Não, primeira palavra, arrependei-vos. Fé. Crê. Crê. Cadê o crê? Cadê o crê? Eu acredito que você pode ver que as primeiras 2 pregações, eu não sei se você reparou isso, as primeiras 2 pregações não falaram sobre a importância de crer. E eles, eu creio que é subentendido, eu vou traduzir de maneira que eu entendo que pessoas entenderam isso. Arrependei-vos e cada um de vós crê em Jesus e seja batizado. O batismo em nome de Jesus indicou que eles creram nele. Então, essa é a razão que eu falo, arrependei-vos e cada um de vós crê em Jesus e seja batizado em nome de Cristo. Nota, não para a remissão dos pecados, mas por causa da remissão dos pecados. Okay? Isso é importante para explicar para as pessoas, porque eu falo para as pessoas, você não vai ser mais salvo quando você sai da água do batismo do que quando você entrou. Mas é que por causa da remissão dos pecados, ele falou, e você receberei o dom
Muitas pessoas falam o dom do Espírito é línguas. Não é o dom do Espírito é línguas. O dom do Espírito é o próprio Espírito Santo. Então, ele deu esse outro aviso. Salvai-vos dessa geração perversa. Esta geração era a geração mais perversa. Deus falou, quanto que Jesus, você fala, ele falou, olha, os homens de Nínive vão levantar contra essa geração e condenar essa geração, porque eles se arrependeram na pregação de Jonas e algo maior. A rainha de Seba vai chegar e condenar essa geração. Ai de vós, dessa geração. Vai ser assim com essa geração. Era uma geração muito maldita, porque eles contemplaram os milagres de Jesus, escutaram as pregações de Jesus e rejeitaram ele. Então, você lembra disso? Eu acho que está lá na página 2 de vocês. Eu vou preencher primeiro para você. Você pode corrigir. Você pode preencher se você não preencheu lá. Mas quem foi evangelista nessa pregação? Fala. Pedro. Ok? Pessoas que estavam recebendo o evangelho. Os homens piedosos que habitaram Jerusalém. Foi um testemunho pessoal? Sim. Sim. O que ele falou? Nós somos testemunhas disso. Ele falou isso. Foi profecias? Sim, também. Sim, também. Houve profecias. Ele citou Joel dois salmos. Ele citou isso. Profecias. Há uma vida fala da vida de Jesus? Sim. 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 Foi um milagre associado com isso? Sim. Línguas. Dom de línguas era um milagre. Então, houve um milagre lá. Ele falou da morte de Cristo? Sim. Ressurreição de Jesus? Sim. Julgamento? Sim. Sim, Joel. O propósito de Joel é isso. Ele falou do arrependimento? Sim. Mas ele não falou de fé. Agora, esse só se você conhece, sabe que subentendido o mandamento de crer. Nota que ele não falou para aceitar Jesus, ele falou para arrepender e crer. Porque eu espero que esse foi útil, assim, eu passei um tempo fazendo esse gráfico aqui para você ver como preencher isso. Ok, agora, meu propósito de ensinar o livro de... eu vou falar 3 coisas que eu quero você pegar do livro aqui. Número 1, eu gostaria que você entenda a Igreja de Jesus Cristo. A gente já acabou de ver o nascimento da Igreja. Eu quero que você veja esse lado da Igreja. Segunda coisa, a gente já acabou de fazer. Eu quero que você pense como você está pregando o Evangelho, explicando para as pessoas. Porque, olha, gente, nada é pior do que ter um falso mensageiro. Eu quero ser fiel, eu quero ter certeza que o evangelho que eu estou pregando é o verdadeiro evangelho. E é interessante, eu estava falando com o seu Jorge, que era missionário em Belém. Ele foi lá nos anos 50, 60, no começo de 60, e do fim dos anos 50. E o pastor Jorge falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, se o médico comete um erro, ele é punido bem grande pelas pessoas aqui. É muito sério, porque o médico, se ele falha, ele tem a vida de uma pessoa na mão dele. Mas ele falou, quanto mais nós que pregamos o evangelho, qual é a consequência de nós fazer uma coisa errada em pregação do evangelho? Isso me levou a pensar bastante. Eu quero realmente ser fiel. Mas eu falei aqui, a igreja é composta de seguidores de Jesus comprometidos e cheios do Espírito. Ok? Antes desse Atos 2, 41, 47, qual foi o ensinamento de Jesus sobre a igreja que eles já receberam? Quase nada. O único trecho é em Mateus 16. Mas por que Jesus
deixou de explicar da igreja? Se é o plano de Deus agora para a nossa época, a igreja, por que Deus parou de declarar essas coisas? A razão é porque, ou ele não ensinou, porque até eles tivessem o Espírito Santo, era impossível entender a igreja. Até eles entenderam o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, é impossível para eles entenderem a igreja. Quantos de nós vivemos olhando para a igreja com olhos humanos? Eu vou tentar ler essa última parte aqui, eu gosto desse trecho aqui. É uma parte que descreve essa entidade que chama a igreja. A terceira coisa que eu quero que você aprenda desse livro é uma visão para missões, como Paulo, exemplo de Paulo. Fala aqui, versículo 42, eles continuaram dedicados ao ensino dos apóstolos, partir do pão, comunhão, partir do pão e oração. E todo mundo estava em sentimento de temor, e muitos sinais e maravilhas estavam acontecendo pelas mãos dos apóstolos. E os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles começaram a vender suas coisas e as suas posses e compartilhar com todos, conforme alguém tinha necessidade. Dia após dia, eles continuaram com uma só mente e no templo e partir de pão de casa em casa, e estava tomando suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor estava acrescentando cada dia o número dos que estavam sendo salvos. Maravilhoso esse trecho aqui. Você pode ver que nesse momento Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Então, eles conheceram muito sobre Cristo sendo o rei. Nos últimos 40 dias era ênfase no reino, que Cristo é o rei. Daí, quando o Espírito Santo chegou, a igreja surgiu. Essa coisa era tão fantástica. Eu falei com os pastores hoje de manhã sobre um conceito de koinonia. E você pode ver que essa palavra koinonia aparece duas vezes nesse trecho. Eles estavam dedicados à comunhão e eles tinham tudo em comum. Essa koinonia é que eles estão unidos, uma só mente, eles compartilham tudo, não só materialmente, mas eles compartilharam a dor um do outro e a vida um do outro. E eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Eu achei muito interessante, eu descobri com os pentecostais no Brasil o conceito que a doutrina significa para eles as regras. A mulher falou, eu gosto de uma igreja com doutrina bem forte. Eu falei, puxa, é bom, né? Uma doutrina bem forte. Como você entende doutrina? Muitas regras, né? Então, isso não é doutrina. A doutrina é ensinamento. É doutor, a palavra vem disso. Aí ele falou de comunhão. Nota que está apoiando um ao outro. Partir do pão. Provavelmente era ceia. Interessante, no grego, comunhão e partir do pão são parte da mesma entidade, estão ligados um com o outro. E oração. Então, você pode ver que eles praticaram as disciplinas espirituais que nós falamos. Eles praticaram vivendo em comunidade, meditando a palavra, orando. E eles praticaram a ceia como símbolo disso. Essa era aquela igreja. E eles fizeram isso a partir do pão, dia a dia, após dia. Você pode imaginar, eu estava no casa de um amigo meu, e a gente estava comendo e falou, vamos celebrar a morte do Senhor. A gente tomou pão e cálice nesse momento com ele, né? Eu não vou recomendar isso necessariamente, mas eu achei bem legal que era ao redor da mesa numa casa, que esse é onde a igreja primitiva praticou nas casas em casa, que eles partiram pão.
quais são as palavras que descrevem o grupo? Comunhão, esse koinonia que eu estava falando. E essa palavra é muito mais profunda do que eu imaginava. Da maneira que você fala da unidade das pessoas, eles têm coisas em comum. Uma comunhão produzida pelo Espírito Santo. Eu falei hoje de manhã, essa coisa do koinonia não pode ser produzido pelo estatuto, não pode ser produzido pela organização, pela visão do pastor, pelas clínicas, ou essas coisas, esse koinonia é só produzido pelo Espírito Santo que habita em nós. Nem uma programação ou qualquer coisa pode produzir. É uma unidade incrível. A partir do pão, é que eles descreveram isso, eles praticaram uma ceia, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, e a palavra comum lá, essa parte aqui, tudo em comum, é a mesma raiz da koinonia, que é disso. Unânime significa uma só mente, eles tinham o mesmo propósito, mesma direção, mesma visão. E nós da Igreja dos Irmãos, nós somos uma confraternidade. Não é uma coisa legal que obriga a gente a estar parte desse grupo, é voluntário. É uma coisa que acontece porque nós temos essa comunhão, nós temos todos em comum, nós temos alvos em comum, nós temos história em comum. E isso une a gente. E essa igreja ficou assim. Qual é o fruto dessa reunião? Versículo 47, louvando a Deus. O temor que eles tiveram no coração era a vida de adoração, mas o louvor é que surgiu disso. Eles tiveram nota, eles contaram com simpatia de todo o povo, tinha boa reputação na cidade. E nota isso, não foi o pastor, o Senhor acrescentou, porque Deus tinha prazer de mandar seus eleitos para essa igreja. Agora, voltando para isso, ok? Qual foi a causa de crescimento? Alguém tem alguma sugestão? Me falando, escutando o que eu falei lá, por que Deus acrescentou os membros da igreja? Bruce, porque eu acredito que tinha não somente a união, né? Eu estava nesse texto hoje, né? E chama a atenção é que no final fala assim, com singeleza de coração, então eles ceiavam tudo ali, né? Com temor, havia respeito, e havia vida realmente de adoração. Eu creio que aquilo ali é um fruto que foi realmente nasceu, né? E o resultado desse fruto, o texto fala que e nisso acrescentava Deus aos que iam sendo salvos, né? Sim, eu coloquei. Pode falar. Eu acho que eles contavam, né, como o texto simpatia do povo, que quer dizer com apoio, né? Não estavam ainda sendo naquele momento perseguidos fisicamente. Oi, Bruce, é Daniel. Aí, a causa do crescimento da igreja é que eles estavam louvando a Deus. Era um dos motivos, eles estavam louvando ao Senhor. A alegria da união, da comunhão, né? E levava eles a estarem louvando a Deus. Isso também levou a igreja a crescer. Na minha opinião aqui. A sua opinião, não é uma resposta exatamente certa para isso, mas pode falar. Eu acho que é pelo testemunho fiel dos crentes. Testemunho que os crentes davam de Cristo. Bruce. Sim. De São Miguel. Eu acho assim, o estilo de vida desde o e ele fala, olha, que coisa que estão vivendo. Eu não escutei bem, pode falar. Não está escutando bem? Agora eu estou. O estilo de vida dele chamou a atenção do povo, né? Olha, eu quero fazer parte disso. Michael. Partiam seus bens. Então, eles fazem parte daquela comunidade. É intimidade com Deus. Crescimento. Crescimento deu com intimidade com Deus, né? Não coloca minha resposta porque eu sou correto, que muito que você estava falando era verdade. Eu coloquei união e suas vidas.
porque eles respeitaram que esse grupo foi transformado mesmo. Eles admiraram a união. Uma das razões, eu penso que esse trecho aqui fala do crescimento da igreja e depois do dia do Pentecostes, mas você pode ver grande ênfase da união do grupo. Mas tudo que vocês falaram, o temor do Senhor, da adoração, o louvor que eles praticaram, testemunho da vida das pessoas era certamente uma parte disso. E sabe uma coisa, eu gostaria que a Igreja dos Irmãos, meu desejo é que nós seríamos uma igreja que Deus teria todo o prazer de mandar seus eleitos. É o lugar que os eleitos nós íamos ser uma imã para os eleitos. As pessoas que querem intimidade com Deus, que querem vida espiritual, vão chegar no nosso meio. Esse é o maior evangelismo que existe, né? Que quando pessoas podem ver a realidade de Deus no corpo de Cristo. Alguém tem mais uma pergunta ou comentário sobre esse trecho da pregação, línguas? Esse é um tempo para fazer as perguntas, porque é super importante você ter convicção sobre isso, porque nós somos cercados. Eu falei para meus amigos africanos, eu falei, olha, uma onda de pentecostalismo está chegando e vai engolir toda a África. E se nós da Igreja dos Irmãos não entendemos o Espírito Santo, não temos resposta para essa coisa, nós vamos ser cobertos por essa onda de pentecostalismo que está pegando o Brasil e agora, que pegou já o Brasil, está indo para a África, essa onda. E onde a gente está no meio da África, não tem chegado tão forte como no Brasil, mas esse pentecostalismo pegou muita força no Brasil. E você deve ter convicção sobre essa área. É muito importante. De convicção sobre a presença do Espírito Santo na sua vida e saber como andar uma vida de Deus assim. Tem uma pergunta? Outra pergunta? Ok, eu vou continuar. Puxa, eu estava esperando que a gente ia até completar 3 hoje. Está vendo esse templo aqui? Eu acho que um desses dias eu vou fazer uma lista de partes desse templo aqui e para você fazer um desenho semelhante a isso, não exatamente como isso, mas é interessante isso aqui. Você pode ver que isso é sobre Monte Sião aqui. Esta parte aqui, você pode ver o cetro lá. Esta parte aqui, tá vendo isso ou não? Tá vendo? Ok. Essa parte aqui é chamado o átrio das mulheres. As mulheres podem entrar nessa parte aqui. E esses 4 áreas é para guardar lenha e coisas que eram necessárias para sacrifício. E tá vendo essa escada aqui? Esse é o templo próprio, onde santo lugar, santo dos santos. Só os sacerdotes podem entrar nessa parte aqui. Os homens podem entrar um pouco ao redor aqui, mas só o sacerdote chegou aqui. O altar está por aqui e você entra por essa porta para o santo lugar. Mas esse está vendo? Tem uma pequena mureta aqui na esquerda lá. Esse pequeno mureta separa o átrio dos gentios. Só os judeus podem passar por esse cetro, esse mureta lá. Interessante, eu já vi uma foto de um pedaço dessa mureta e que está escrito em grego que o não-judeu que passa por esse porta aqui passa pela pena da morte aqui. Aqui, tá vendo como eles têm essas coisas aqui com as colunas? Especialmente aqui e que vai para frente é chamado Pórtico do Salomão. Está vendo esse porta aqui? Esse é importante para a próxima história, é chamado a porta de, lá embaixo, é chamado a porta qual é o nome? Esquece o nome, Formosa. Esse não é supermercado Formosa, mas é chamado Porta Formosa. E era feito de bronze, coberto de ouro e prata.
Você pode imaginar como era bonito, mas era tão pesado esses portas que era necessário pegar 20 levitas para abrir essa porta. Era tão pesado simplesmente para abrir a porta assim. Então, eu queria que você imagina essa situação aqui um pouquinho, quando você vê os milagres. Esse cetro aqui está indo para a porta que chama Formosa. Então, o que aconteceu? Esse homem, ele foi levado, ele estava paralisado por 40 anos. E a Bíblia fala, desde a barriga da mãe, literalmente fala isso, desde a barriga de mãe, ele estava deficiente nas pernas dele. Agora, para pensar nisso. Meu irmão, eu vou colocar meu irmão, ele fez uma cirurgia no quadril dele. E ele trabalhou muito na fisioterapia. E demorou quase um ano e ele está praticamente andando sozinho agora, bem, né? Ele está andando, mas ele falou que a maioria das pessoas não fazem fisioterapia, não leva a sério essa fisioterapia e eles não conseguem andar direitinho depois dessa cirurgia. Agora, imagina uma pessoa com 40 anos que nasceu deficiente aqui. Quanto tempo de vamos supor que daí foi curado na hora. Quantos anos de fisioterapia seria para ele andar direitinho depois disso? Já pensou nisso? Essa que é a coisa que foi fantástico, porque ele não somente foi curado, mas ele nem precisava de fisioterapia. Eu posso imaginar, pela maneira que ele fala aqui, que ele foi pulando, a Bíblia fala. E eu posso imaginar até dançando lá no templo e rodando como os judeus dançaram isso. Mas a coisa que aconteceu, eu acho interessante, era 3 horas da tarde, conforme isso. Pedro e João subiram para o templo para orar. Eu achei interessante que eles continuaram com esse costume, porque eles não se separaram da importância do templo e do ritual dos judeus. Eles continuaram a ir para o templo, continuaram com os rituais dos judeus para orar. Mas mesmo assim, esse homem estava lá e, com certeza, cada dia eles passaram na frente desse homem, porque ele é conhecido. O melhor lugar é lá na porta do templo, assim. E eu não sei se você já reparou isso no centro de Belém, ou cidade onde você mora. É um bom lugar estratégico para ficar lá no catedral da Igreja Católica, porque a pessoa vai ganhar pontos para Deus para dar esmola para o mendigo. Então, ele teve uma boa estratégia. Ficou lá quando a pessoa estava indo lá para orar. Eles levaram ele cada dia, estava lá, esse era o costume. Mas esse dia, Pedro chegou lá e fala que Pedro, o rapaz começou a pedir esmola, versículo 3, e João, mas especialmente Pedro, ele usou a mesma palavra de Atos 1:10, fixou a mente nele, os olhos dele, e o homem ficou pedindo esmola, e Pedro falou, olha, prata e ouro não tenho, mas que eu tenho, eu dou para você. Levante-te e anda. E a Bíblia fala, ele praticamente, ele puxou o homem mesmo. A Bíblia fala que ele puxou ele muito rápido e ele levantou. Mas nota, o homem teve fé que ia ser para ser curado. Sim ou não? O homem teve fé. Fala. Não. 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 O que ele esperava de Pedro? Que ele desse mais mola para ele. Sim. Exatamente. Ele nem imaginou que esse Pedro ia levantar. Ele nem sabia quem era Pedro. Mas é interessante, eu achei essa coisa, eu pesquisei um pouco sobre isso hoje, porque eu já tinha ouvido uma coisa sobre isso. É interessante, o Papa Inocêncio, o quarto, o Tomé Aquinas chegou quando o Papa estava contando dinheiro, e eu ouvi falar que ele tinha mostrado para
Thomas Aquinas, que assim ele falou, o Papa falou, Pedro já não pode dizer hoje, não temos prata nem ouro. Eu gostei da resposta, ele falou isso para o homem, ele falou, eu sou rico, sou Papa, mas eu tenho bastante grana. Então ele falou, eu não posso falar como Pedro falou naquela época. Pedro hoje não pode dizer, não temos prata nem ouro. E Tomás Aquinas, que ele achou muito materialista a igreja, que estava só interessado em dinheiro, ele falou, Tomás de Aquino falou isso. É, verdade, mas ele ou você não pode dizer levanta-te e anda também. Achei interessante que ele falou isso, porque quer dizer que o homem estava confiando muito no dinheiro e o poder de Deus, da presença do Espírito Santo não existia no Papa. Mas ele falou isso para ele. E o que aconteceu é que as pessoas correram lá porque vê o homem que estava dançando e eles logo perceberam, esse não é o cara que estava lá fazendo esmola todo esse tempo. E Pedro deu uma explicação. Ok, será que a gente tem tempo para dar uma olhada nisso? Eu vou começar, porque você tem toda coisa, eles foram lá e só para você lembrar aqui, a cura aconteceu aqui. E o que aconteceu? O homem ficou pulando por aqui, e daí ele desceu aqui para que está na minha frente, aqui, lá onde é o teclado do meu computador, é o pórtico de Salomão. Era um lugar coberto, com bastante colunas, onde eles podiam falar. E Pedro começou essa mensagem. Ok, alguém pode ler versículos... a gente só vai começar essa mensagem aqui. Alguém pode ler versículo 12 e 13 para mim. Daniel de Barros. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e mataste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ok, interessante que ele começou aqui, ele deixou bem claro quem realizou esse milagre aqui. Ele falou, você acha pela nossa espiritualidade, nossa piedade, nós somos capazes de fazer alguma coisa assim? Falou, não, não foi nós que fizemos isso, mas qual foi o propósito do milagre? Deus, e nota como ele fez a coisa, que isso não é um outro Deus que estamos pregando, nós estamos falando do Deus dos nossos pais. Ele fez para glorificar, para a glória de Jesus. A palavra glória significa de manifestar. Então, nesse momento, esse primeiro milagre foi, número 1, uma confirmação dos próprios apóstolos que Deus estava falando através deles. E segundo, porque Deus agiu através deles para fazer esse milagre e é para manifestar o caráter de Jesus. Ele citou o Antigo Testamento, mas ele começou, versículo 14, nota como ele está começando a jogar a culpa neles mesmo. Eles falaram, quem é esse Jesus? Eles deram para ele, eu não vou ler todas as coisas, o título servo. Seu servo Jesus, esse é um título messiânico que é usado no Antigo Testamento, que o servo de Deus é o Messias. Eles chamaram o santo e o justo, vocês negaram o santo e o justo, e vocês até levaram para ser morto o príncipe, a fonte da vida, ele é a fonte, ele é o Criador, e falou no nome dele, esse Jesus. E a palavra hebraica, não sabia se você sabia, é Yeshua, é basicamente Josué.
é o mesmo nome. Yeshua era um nome que significa Yahweh, ou Deus é salvação. Então, falando que ele é Salvador e ele é o Cristo. Eu já dei essa dica aqui, você deve saber. Você sabe qual é o nome que hebraico para Cristo é? Messias. Você sabe que Cristo é, em português, ungido. Ungido. Então, você sabe 3 línguas aqui, é Cristo, ungido e Messias, são falando da mesma pessoa. E eles estão relacionando isso com profecia. Mas nota como ele está culpando eles. Ele falou aqui, ele falou que Deus glorificou seu servo, versículo 3, e fala, ele falou que vocês negaram ele, em versículo 13, vocês repudiaram ele, versículo 14, e vocês exigiram um assassino no lugar aqui, mas vocês, até ele falou que, mas eles mataram o príncipe da vida, aquele que Deus ressuscitou. Nota de novo, vocês são culpados nisso, mas Deus ressuscitou esse Jesus. E a responsabilidade deles, eles falam, vocês mataram. Versículo 15, ele usou basicamente as mesmas palavras que ele usou no capítulo anterior. Deus, vocês mataram essa pessoa, mas Deus é que ressuscitou. E nota que a palavra crer está esse único lugar que você faz, mas ele não está falando de crer para salvação. Ele falou, foi na base 16, na fé no nome de Jesus, que ele foi fortalecido, que você está vendo aqui. Então, ele falou que a responsabilidade, como que a cura foi feita? Pela fé. O apelo que ele deu no fim, eu vou deixar vocês lerem isso em casa, mas a gente pode falar sobre isso. Mas nota que ele falou em versículo, vou chamar a atenção de algumas coisas aqui. Versículo 18, mas as coisas que Deus de antemão anunciou pela boca das profetas, que esse Cristo ia sofrer. Isso tem sido cumprido. Então, ele falou da profecia. Ele falou em versículo 19, arrepende-se, então, e voltar para que seus pecados sejam apagados, para que os tempos de refrescar venham da presença de Deus. O que ele está dizendo lá é que ele está falando da milênio. Esses tempos de refresco, está falando quando o Messias vem. E então, ele falou que... Alguém pode ler versículo 22 e 23 para mim? Moisés, 22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Interessante essa profecia, porque esse veio de Deuteronômio 18, se eu não me engano, e ele estava falando sobre o rei, mas esse trecho é interessante, porque a coisa que eu gostei desse trecho é que eu vejo que é importante. Se você lê o livro de João, você lembra em João capítulo 1, eles perguntaram a João Batista, tu és Elias? Não, não sou. Tu és o profeta? Não, não sou. Tu és o Messias? Não. Por que está batizando? Mas nota que é interessante, eu descobri que as pessoas entenderam na época de Jesus que o profeta ia chegar, que é uma coisa, e o Messias ia chegar, são duas coisas diferentes. Mas aqui ele está deixando bem claro que o profeta que Moisés prometeu, falou que um profeta como eu vai chegar, era propriamente Cristo. Então, o Messias não era distinto do profeta, mas você pode ver no batismo, os questionamentos de João, em João capítulo 1, está falando disso. Então, nota que ele fala 24, e do mesmo jeito,
todos os profetas que falaram sobre ele, desde Samuel e seus sucessores até esses dias, foi profetizado isso. E ele falou, por que você deve responder? Porque vocês são os filhos dos profetas, vocês já estudaram os profetas, e vocês são pessoas da aliança, vocês realmente são judeus. Então ele falou, o sofrimento de Jesus, o sofrimento cumpriu as profecias, a resposta você deve arrepender, a razão pela resposta, porque vocês são judeus, e porque Deus deu essa responsabilidade para, através de vocês, todas as famílias serão abençoadas. Mas ele falou, versículo 26, para você mesmo, Jesus ressuscitou seu servo Jesus, e mandaram ele para abençoar suas vidas e virar cada um de vocês dos seus pecados. Então, eu tenho uma pergunta para o fim dessa coisa. Eu queria fazer isso rápido. Quem foi evangelista? Pedro. Pedro. Ok? Eles falaram para quem? Judeus, né? Eles eram judeus de Jerusalém. Tinha testemunho pessoal? Sim. Sim, eles falaram que eles tinham visto ele. Profecias? Sim. 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 Ele falou qualquer coisa da vida de Jesus? Sim. Sim. Não falou. Foi um milagre? Sim, a cura do paralítico. Falou da morte de Cristo? Sim. Sim. Ressurreição? Sim. E nota, ele falou do julgamento aqui. Ele falou as pessoas em 23 vão ser destruídas no julgamento. Arrependimento? Sim, exatamente. Mas ele não falou de fé em termos de seu apelo. Ele falou da fé que o homem foi curado pela fé no Jesus. Então, você pode ver que estamos preenchendo essa coisa um pouquinho aqui. A gente tem que fazer esse meio rápido aqui. Eu gostaria que você lesse capítulo, se você não leu ainda, seria bom de começar a ler. Eu gostaria que você lê justo que fim do capítulo 4 essa semana. Essa seria a sua tarefa. Você pode até só falar para escrever uma carta para mim que fala assim, eu li. Você lê os primeiros 4 capítulos e a gente pode avançar melhor. Mas agora que eu expliquei essas coisas, você deve entender um pouco melhor essas coisas quando você faz essa leitura dos primeiros 4. A gente vai pegar o capítulo 4. Ele descreveu a igreja de novo. Ele enfrentou os fariseus e a coisa é que você vai ver que logo depois dessa pregação, os saduceus não gostaram dessa pregação, vão prender Paulo e Paulo, estou acostumado com Paulo, Pedro, vai levar Pedro e João presos por causa dessa pregação. Quando você lê os primeiros 4 capítulos, baseado em que eu falei para você, tenta se imaginar como esse ficou lá. Se coloca dentro da história, não só ler para ler, se coloca lá dentro e tenta capturar o fervor das pessoas da igreja primitiva que estavam descobrindo a alegria no começo da vida cristã deles, né? Que quando o Espírito Santo veio sobre eles. Ver como a alegria do Espírito Santo, a comunhão que aconteceu lá. Então, a sua tarefa é de ler os primeiros 4 capítulos essa semana.